Olá, olá, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui em mais um conteúdo do nosso workshop de violão. E você às vezes está acompanhando esse conteúdo e fala: Daniel, mas a gente está no workshop de violão, até agora não vi você com o violão na mão. É por isso mesmo. Se você já viu a aula anterior, já falei para você que a gente começa o estudo sem o violão. Mas nessa aula mesmo a gente já vai pegar o violão em alguns momentos. Está aqui o cronograma da aula. E esse começo aqui é só para te lembrar, ó, assiste a primeira aula completa, é uma aula extensa, essa também vai ser uma aula extensa. Se você não sabe como acessar, vou deixar o link aqui na página, em algum lugar, ou do lado, ou abaixo, dá uma lida aí com atenção, a gente tem que começar também a fazer essa leitura, né? Prestar um pouco mais de atenção. E só recapitulando, essa aqui vai ser mais uma aula densa, mais uma aula longa, mas é para poder continuar esse passo a passo que a gente tem para aprender a tocar violão. Eu já falei para você na primeira aula que essas aulas vão ser os mesmos conteúdos que você ia ter se você realmente estivesse numa escola de música séria, com um objetivo sério. O tópico desse conteúdo aqui então vai ser o seguinte, ó. Primeiro, início do estudo com o violão. Então como é que a gente começa a ter um estudo com o instrumento? Então, a partir de agora, é necessário você ter um violão. Lá na primeira aula, eu comentei sobre essa ideia de comprar um violão, você pode começar os estudos, a fazer aqueles exercícios lá sem ter o violão, mas a partir daqui é imprescindível. E mais uma vez, né, se a gente tiver algum violão aqui, que a gente geralmente chega alguém querendo um violão, se a gente tiver algum violão aqui usado, eu deixo um botão aqui na página, em algum lugar, ou abaixo ou do lado. E se você tiver algum interesse de comprar, você pode adquirir aí online. Mas lembrando o seguinte, de cara já, o nosso objetivo aqui não é vender violão, nem nada disso. Não é o nosso foco, eu só estou deixando uma possibilidade aqui para você. E aqui, nessa questão, a gente vai entrar aqui com a postura para aprender a tocar violão. Ou seja, quando você tiver com o violão aí no colo, como é que você vai ter a postura? Como é que você vai chegar aí nos próximos exercícios. Então a gente vai aprofundar em cada um desses tópicos. Terceiro, mão que faz o ritmo. Por que eu não coloquei mão direita ou mão esquerda? Porque se você for destro e for tocar violão do jeito destro, do jeito mais comum que a gente vê por aí, você vai estar fazendo o ritmo com a mão direita. Geralmente as pessoas falam assim, toca violão do jeito normal. Bom, não é do jeito normal. Quer dizer então que tocar do outro lado é anormal? Não, de forma nenhuma. Quer dizer que é o jeito mais comum, é mais prático, é mais comum você ver a pessoa tocando do lado direito, assim, fazendo ritmo com a mão direita. E muitas vezes você pode ver as pessoas dizendo isso na internet, mas não se assuste, tá? É normal. Então a gente vai falar sobre a mão que faz o ritmo e vai fazer alguns exercícios para você que é iniciante, tá? Depois, cuidados básicos com seu instrumento de cordas. O que é isso? Já que nessa aula eu estou levando como premissa que você já vai ter o violão, né? Então é necessário que você tenha alguns cuidados, ou que pelo menos você saiba quais os tipos de cuidado você tem que ter com o seu instrumento. Como é que você vai guardar, como é que você vai proceder com isso aí, né? Muito importante. No tópico 5, a gente vai saber mais sobre mão que faz os acordes. Ou seja, nesse caso, a mão que faz os acordes, aqui vai ser a mão esquerda para quem for destro e vai ser a mão direita para quem for canhoto. Vai estar muito fácil para você entender dentro desse conteúdo. A gente vai pegar vários exercícios para você já fazer aí agora de uma vez, tá bom? Sexto, uso da palheta. Extremamente importante a gente mencionar sobre isso, porém eu preciso deixar bem claro aqui que se você estiver começando do zero, eu não indico muito o uso da palheta. Eu indico você começar com a mão para você ir descobrindo ali, mas se de repente você já for uma pessoa que toca e já quer começar e continuar os seus estudos com a palheta, eu vou deixar essa abertura para você. Afinal de contas, eu não quero monopolizar o nosso violão, assim, o que a gente vai fazer com o violão. Eu quero trazer informação para você tocar violão, beleza? Então a gente vai falar sobre o uso da palheta. Depois a gente vai aprimorar o ritmo, tá? Como é que a gente aprimora o ritmo? A gente vai trabalhar alguns exercícios básicos, são 2 exercícios básicos de ritmo, né? Que vai ser o Papa Mama e o Paradiddle. E esses exercícios vão fazer com que você
desperte ainda mais a ideia de ritmo, do pilar do ritmo, que eu já falei, né, na primeira aula. E eu gosto muito de começar por esse pilar, porque como ele é o que traz mais dúvidas durante o desenvolvimento no violão, eu vejo que muita gente deixa de tocar violão porque não aprende ritmo direito. Então eu gosto de frisar esse primeiro pilar do ritmo para atender tanto aqueles que já tocam, quanto aqueles que estão começando do zero, e isso vai fazer com que todos eles destravem, sabe? Esse negócio de achar que violão não é para você, achar que você precisa de talento para tocar violão. Quando você aprende esses exercícios, você vê que você realmente pode, que você pode pegar e colocar em prática agora, se você quiser, tá? No oitavo tópico, a gente vai falar o que são as cifras, como é que você estuda cifra, como é que é um jeito fácil de você sacar as cifras, entender como elas funcionam. Isso é muito importante para quem quer aprender a tocar violão com um método efetivo, ou seja, em vez de a gente ir lá e aprender partitura, aprender um monte de coisa que são importantes, eu não quero dizer que não são importantes, mas os resultados com partitura demoram mais. Então, para a gente ter um resultado um pouco mais rápido e com qualidade, é legal a gente entender as cifras. Eu vou trazer para você nesse conteúdo também. E no final eu vou mostrar esse tópico. Como afinar o meu violão? Às vezes você está com dúvida. Como é que eu vou afinar meu violão? Como é que eu vou fazer e tal? Eu vou te mostrar uma forma de afinar o violão bem detalhado. A gente vai utilizar o artifício do afinador digital, tá? A gente não vai utilizar o artifício do ouvido por enquanto, porque para a gente poder afinar pelo ouvido a gente precisa de mais tempo. E como a gente tem muito conteúdo para passar aqui nessa aula, então a gente vai estar aprendendo a afinar com o afinador digital e tentar te mostrar com o maior detalhe possível, assim como eu falei na primeira aula, né? Como se tivesse aí um filho meu do outro lado querendo aprender a tocar violão, se fosse meu pai, meu avô, minha avó ou minha mãe. Eu quero entrar em cada detalhe para realmente atender você aí que está nos assistindo, beleza? Então, vamos lá então, vamos começar esse nosso conteúdo. E lembrando que eu já vou deixar, né, o material didático da próxima aula para você na página aqui também, tá? Pode ficar tranquilo que nessa semana do workshop de violão eu não vou te deixar desamparado. Vou estar sempre trazendo conteúdo bacana para a gente realmente tocar violão de verdade. Só depende de você, é só colocar em prática o que eu vou te passar aqui. Vamos lá então para o primeiro tópico? Início do estudo com o violão. Vamos lá. Bom, ok. Primeiro tópico, início do estudo com o violão. Quando a gente vai começar o estudo com o violão, é muito importante que você esteja bem seguro do que você vai fazer. O que eu quero dizer com isso? Entenda bem. Eu já falei na aula anterior e eu preciso repetir, assim como eu já falei também, preciso repetir muita coisa por uma questão didática e você precisa entender que isso é uma maratona, tá? É uma maratona. É uma corrida em que você vai correndo tranquilamente. Se você der uma acelerada e quiser cortar caminho, alguma coisa assim, não vale. Você simplesmente vai atrapalhar a sua corrida, vai chegar no final, você vai ser penalizado e não vai chegar nos resultados que você quiser. Dentro da maratona é necessário você seguir algumas regras e saber que isso é um processo um pouco mais moroso. Tá? Não vou falar demorado não, porque cada um tem o seu tempo para aprender. É um processo moroso, né? Apesar de que vai dizer a mesma coisa. Mas dentro dessa maratona, beleza? É importante que agora no começo a gente já comece a falar sobre essa questão da afinação, que a gente vai ver no último tópico aqui, ó, a afinação. Por que isso aqui? Ó, se você começar os seus estudos e pedir para alguém aí, alguém que você sabe, que está próximo a você, para afinar o seu violão, pode te ajudar muito, porque aí você já começa a treinar e o seu ouvido já começa a sacar um pouco das notas musicais, para depois a gente combinar essas notas, fazer acordes e tudo mais. Só que é o seguinte, o início do estudo mesmo, esse cerne, se você está começando do zero mesmo e tal, você não precisa se preocupar com a afinação do violão. Tipo, se você tiver com o violão aí todo desafinado, não faz mal, você pode explorar, você pode tocar, você pode fazer o que você quiser, só que você precisa ter consciência que o seu violão está desafinado. O problema da afinação não é nem você fazer muito exercício com ele, é você ter a consciência, tá? Consciência de que você está trabalhando com o violão desafinado.
E nessa aula em si, que precisa ficar claro é o seguinte, nessa aula você não precisa neurar. Ai meu Deus, não tem ninguém perto de mim, eu não sei afinar o violão, como é que eu vou fazer? Calma, não se preocupa. Até essa aula não tem problema. A partir dessa aula, o violão vai ter que estar sempre afinado. Por isso que o último tópico dessa aula é afinação. Mas pegou o violão, está aí na sua casa, está com o violão, seja emprestado, seja do vizinho, o violão que você já tem, não importa. Você já vai colocar ele aí no colo e já vai começar a sacar as coisas que eu vou passar para você. Então, dentro dessa pegada toda, dessa sacada toda aqui, é só você ter consciência se o seu violão está desafinado. Por outro lado, se você for uma pessoa que já toca, vamos falar assim, eu já toco, eu já tenho uma noção, eu só estou revendo a matéria. Ou você tem alguma dessas ideias, eu só estou revendo a matéria, eu já toco, eu só estou vendo para eu poder ver se ficou alguma coisa para trás, ou alguma coisa. Para você, é obrigatório o seu violão estar afinado, tá? Obrigatório, desde sempre, desde já, beleza? Obrigatório. Daniel, mas por que é obrigatório? Você está me obrigando a fazer isso? Não, é porque as pessoas que tocam violão, elas querem, no fundo, liberdade, tá? Para tocar, ó. Liberdade. E a grande sacada de você ter liberdade no violão é começar a tocar com o seu violão afinado de forma obrigatória para você treinar o seu ouvido, tá? Ó, você quer essa liberdade e você quer fazer o quê? Treinar o seu ouvido para você usufruir dessa liberdade. O que é isso? Quando você toca com o violão afinado, você vai pegando as dicas dentro das tonalidades que realmente a gente vai trabalhar e daqui a pouco você vai poder chegar em qualquer lugar e tocar seu violão de ouvido, em festinha e bastante coisa, porque é isso que as pessoas querem. Elas querem aprender a tocar violão, não para ficar dependendo de pastinha, não para ficar dependendo de método, quer chegar num lugar, seja na igreja, e pegar o violão ali e tocar. Ou pegar o violão, fazer o ajuste da afinação e tocar sem precisar depender de nada, para envolver as pessoas, para tocar. Seja sozinho lá na sua casa, no seu quarto, ou seja no churrasco com os amigos, ou no púlpito da igreja, ou com uma banda. Na verdade, a maioria das pessoas, eu vou julgar aqui, eu não sei bem não, mas eu vou falar aqui que 99% das pessoas que querem aprender a tocar, tá? Querem essa liberdade, poder chegar em qualquer lugar, independente de ser em público ou sozinho, e tocar sem depender de pastinha, sem depender de nada. Existe uma porcentagem muito grande que tanto faz. Eu vou falar assim, existe uma porcentagem aí de 80% das pessoas que querem aprender a tocar violão, para elas tanto faz, entendeu? Tanto faz. Se eu aprender isso aqui já tá bom. Mas isso aqui, ó, é uma visão de principiante. Vou colocar a letra P aqui. Depois que a pessoa começa a chegar nesse nível aqui, que ela começa a ver que ela pode, que ela realmente pode, ela muda a concepção dela para isso aqui. E isso aqui é uma coisa que vai acontecer com muito mais facilidade se você tiver com o seu violão afinado. Então você que já toca, que está em busca disso aqui, de tocar com essa liberdade, vai lá e afina o seu violão. Se você está começando do zero, estou repetindo por uma questão didática, pode ficar tranquilo, eu vou ensinar para você todo esse passo a passo para você chegar até essa liberdade aqui, né? Vou começar esse estudo, é uma maratona, esse workshop é poder te empurrar nessa direção, tá bom? Beleza, então esse aqui vai ser o início com o estudo no violão. Agora, a gente vai pegar o violão e vamos realmente colocar no colo, vamos entender esse processo passo a passo, beleza? Ok, estamos aqui então com o violão em mãos, e com o violão em mãos tudo muda, né? Na hora de ensinar, na hora de você entender. Então basicamente, ó, estou com o violão aqui, e a primeira coisa que a gente tem que ter ideia sobre o violão é a seguinte: vou tocar com o violão com a perna esquerda ou vou tocar com a perna direita? Você precisa entender essas diferenças na hora de fazer essa escolha. Quando você vai tocar violão de uma forma acadêmica, de uma forma que você sabe que você quer tocar música clássica, que você quer ir além de um curso básico de violão, então aí você coloca na perna esquerda. E automaticamente você vai ter que comprar algumas coisas, alguns artifícios. Tem o suporte
para você colocar no seu pé. Inclusive eu até tenho esse suporte aqui. Então olha só, tem esse suporte aqui para você tocar violão clássico, né? Você regula aqui a altura, coloca no chão e aí você coloca a sua perna esquerda sobre ele, posiciona o violão na perna esquerda e assim vai. Ou seja, para você aprender a tocar do lado em que você vai colocar, você é destro e vai colocar o violão na perna esquerda, você vai precisar desses artifícios. No nosso curso de violão popular aqui, eu estou te mostrando essa ideia aqui do lado direito, né, o lado mais comum que você vê as pessoas tocando por aí, e eu falo muito, olha, coloca o violão na perna direita mesmo, de um jeito que você sinta vontade, porque você está só nos seus primeiros passos no violão. Como é uma maratona, como aprender violão popular já é uma maratona, imagina tocar violão clássico. Então, a minha dica para você é, busca o máximo de conforto nesse exato momento, seja verdadeiro com você mesmo e entenda o que eu quero te dizer da seguinte maneira: eu quero tocar violão de forma acadêmica, não quero perder tempo com o violão popular, então já vai buscando partitura, já vai buscando essas coisas, porque aí você vai ter uma formação mais acadêmica. Agora, se você quer tocar profissionalmente até, e quer tocar com uma banda e tal, então não tem problema qual lado você vai colocar, desde que você tenha consciência desse objetivo que você quer atingir. Eu vou te ensinar a tocar violão, a ideia é essa, eu não vou te ensinar a ficar lendo partituras e tocar músicas extremamente elaboradas, não, a gente vai aprender a tocar violão e isso não vai atrapalhar em nada se você quiser depois, futuramente, seguir para um lado da academia, entrar na faculdade de universidade de música e estudar e tudo mais. Não vai te atrapalhar em nada. Pelo contrário, vai te ajudar muito, né? Ok, então, afinal de contas, qual que é o jeito que eu tenho que colocar o violão no colo? O violão ele tem essa parte de baixo aqui, né? Na maioria dos violões, essa curva. Eu indico você colocar na sua perna, né? Na sua coxa. Se você for canhoto, né? Você vai colocar aqui na sua perna esquerda. Se você estiver do lado destro, você coloca aqui na perna direita, que é o exemplo que eu estou te dando, né? Se você tiver algum lugar para apoiar o pé, ótimo, se não tiver também não tem problema. E aí vem a segunda questão. Às vezes a gente está com o violão aqui, aí você coloca o braço, e você não sabe se você coloca o braço para cá, ou para trás, ou para frente. A questão é a seguinte, você precisa entender o violão como uma extensão do seu corpo, ou seja, coloca no seu corpo de um jeito que você fica à vontade, que você consiga ter um equilíbrio do instrumento, seja com uma mão só, tá? Ou com a outra mão. Ele vai estar equilibrado aí para você. Se você soltar, ele vai tender a cair para esse lado do braço. É normal essa regulagem do violão, tá? E se você quiser equilibrar, você pode arredar ele um pouquinho para trás, que ó, ele já cai pro outro lado, ou seja, ele está mais ou menos no meio aqui, ó. Tá vendo? Então você consegue esse equilíbrio aí do instrumento. Você junta ele ao seu corpo, mas não é encostando o peito no violão nem nada, é de um jeito confortável, tá? E aí começa a questão da coluna. Então se eu virar um pouco aqui a cadeira, né? Você vai ver aqui, ó, deixa eu arredar a cadeira aqui mais pra frente, ó. Se eu virar um pouquinho, você vai ver essa ideia aqui da coluna. O que que eu quero te falar? Você tem que sentar de um jeito que suas costas, tá? Você fica com as costas retas. Só que você não vai conseguir fazer isso. A bem verdade é isso. Você não vai conseguir ficar com as costas retas o tempo inteiro, tá? Inicialmente. Vai ter momentos que você vai querer olhar o braço do violão, você vai fazer isso aqui, tá? É normal isso para quem está começando, mas você sempre tem que estar lembrando que você tem que estar com a postura ereta, tá? Se tiver uma cadeira, tentar encostar. E o que pode começar a acontecer quando você começa a tocar com a coluna sempre reta? Você começa a virar o violão assim no seu colo, para facilitar você olhar para o braço do violão. Isso é normal. Depois de 20 anos dando aula, eu percebi que muitos alunos, quando colocam o violão assim, ó, com a coluna reta, vira o violão. E os que deixam o violão reto, vira a coluna. Você vai fazer um meio a meio. Você vai fazer um jogo aí que você vai começar a olhar, depois você para, você vai começar a treinar. Não tem aquela coisa assim, faz assim, assim ao certo e ponto final. Você tem que estar livre para fazer movimentos aí, né, no violão. Você pode parar para olhar um pouquinho. Com o passar do tempo, do treinamento, tá, você vai começar a fazer os acordes sem olhar aqui para o braço. Porque você vai criar uma memória muscular.
Então, por exemplo, se eu estiver aqui com os olhos fechados, eu faço aqui Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, entende? Você cria uma memória muscular. Você só não pode comparar a sua memória muscular de um iniciante para uma pessoa que já toca, beleza? Não adianta você fazer isso. E não adianta também você ficar olhando na televisão os caras fazendo aqueles acordes esquisitos no braço do violão e você ir lá e fala, não, vou querer fazer também. Aquilo ali, em vários casos, é consequência de estudo, afinação e muito mais. Nem sempre quer dizer que se a pessoa está fazendo assim lá no violão, vai ser um Ré, né? Um Ré com quarta no seu violão, tá? Você fala, pô, mas que acorde bacana, Ré com quarta e nona, que legal, né? Eu quero fazer isso aí. E, bom, às vezes você pode olhar na televisão, pode ser outro acorde. Então, a ideia visual, ela é muito interessante, mas é muito mais interessante você começar com o básico e não querer ficar imitando muitas pessoas. Cria a sua própria pegada aí no instrumento. Então, lembre-se disso, postura ereta, violão também reto, de forma que ele se encaixe com você, seja uma extensão do seu corpo, tá? E faça com que você consiga resultados bem interessantes com mais tempo, tá bom? Lembra desses detalhes. Então a gente chega nessa parte que a gente tem que observar a mão que vai fazer o ritmo no violão, ou seja, se você estiver sentado aqui, igual eu estou, né? Estou do lado destro aqui. Você vai fazer o ritmo com a mão direita, o lado do corpo do violão. Você precisa entender também o funcionamento aqui da ideia dessa mão, a nomenclatura, né? Então aqui nessa mão a gente vai ter o polegar, indicador, médio e anelar, tá beleza? E tem também o mindinho, que é o dedo pequenininho. Ah, Daniel, na outra mão também a gente tem polegar, indicador, médio. Não, no violão a nomenclatura é diferente. A mão que faz o ritmo é polegar, indicador, médio, anelar e o mindinho, que é o dedinho. A outra mão a gente vai ver daqui a pouco. Agora a gente precisa fazer alguns exercícios com essa mão que vai fazer o ritmo. E esse exercício nada mais é do que você tocar cada corda 4 vezes. Lembra que a gente já fez um exercício antes contando? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Só com o polegar. Depois corda 5. 1, 2, 3, 4. Corda 4. 1, 2, 3, 4. Corda 3. 1, 2, 3, 4. Corda 2. 1, 2, 3, 4. E corda 1. 1, 2, 3, 4. Simples, né? A gente consegue tocar assim. Eu quero que você faça isso com cada dedo. Agora com o indicador. 1, 2, 3, 4. Próxima corda. 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 1, 2, 3, 4. Vamos fazer a mesma coisa com o dedo médio. 1, 2, 3, 4. Próxima corda. 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 1, 2, 3, 4. Faça isso várias vezes, ok? E agora a gente vai fazer com o dedo anelar. 1, 2, 3, 4. Próxima corda. 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 1, 2, 3, 4. E próxima corda. 1, 2, 3, 4. A gente não vai fazer com o mindinho,
beleza? Porque a gente está nos primeiros exercícios ainda, e como você pode ver, com o polegar pode ser mais fácil, mas com o anelar já fica um pouco mais difícil, né? A gente também precisa entender que no violão as cordas são contadas de baixo para cima, tá? Então se a gente falar primeira corda, é a corda mais fina. Sexta corda é a corda mais grossa. Aqui a gente já muda um pouco o nosso conceito então, né? Então a gente vai treinar isso aí bastante no instrumento, tá bom? Então, outro exercício que eu quero passar para você aqui, que é bem simples, é tocar para baixo nas cordas com o polegar, de forma que você vai pegar aqui em todas as cordas, ó. Só que é só para baixo assim, ó. E você vai contar até 4, ó. 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. E de novo. 1, 2, 3, 4. Agora com o indicador, tudo para cima, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu não estou nem usando a minha mão que faz o acorde, mas eu quero que você tente explorar o violão e entender que é diferente você tocar para baixo, ó. Tem um som, olha só, do que de baixo para cima, ó. Reconheça essa diferença, ó. Entende? Procura reconhecer, já procura desde já e treinando o seu ouvido para essas pequenas nuances aqui no violão, ok? Essa parte da aula é uma parte importante, eu quero voltar aqui e remeter, né, ao nosso material didático, que você já tem aí, né, que você provavelmente já fez o download. E essa parte do texto que eu quero fazer aqui um certo resumo de cada parte, que é cuidado básico com seu instrumento de corda. Então a primeira coisa que a gente fala é para não deixar o seu instrumento exposto ao sol. E por mais que cada um desses elementos pareça simples, a gente sempre vê isso acontecendo com os alunos. E o objetivo desse documento aqui é realmente fazer com que você não esqueça esse detalhe simples. Não deixar o instrumento exposto no sol, ou seja, se você for tocar em algum lugar e você estiver no sol, não fica muito tempo no sol porque ele pode empenar o tampo. Então a ideia da pessoa acha que o violão ele é resistente ao sol e na verdade acontece o seguinte, quanto mais ele fica no sol, mais aquela madeira ali, ela vai ficando molinha e como existe uma tensão da corda puxando o cavalete, isso pode estragar o seu violão e pode não ter conserto, pode ser que tenha que trocar o tampo. Então muita gente fala assim, mas eu deixei meu violão no sol, depois eu vou lá e vou esticar o tensor. E não é bem assim, pode danificar o seu violão muito mais do que você acha que vai danificar, beleza? A segunda etapa é o inverso, né? Não deixe o seu instrumento exposto à umidade. Tem muita gente que gosta de tocar ali na beira da piscina, gosta de tocar ali na beira do rio, e às vezes vai dormir na barraca e esquece o violão ali na beirinha do rio, ou esquece o violão na beira da piscina, e à noite vem uma umidade ali, pega o violão, ou no acampamento que tem o sereno à noite, e essa umidade ela embrenha ali dentro da madeira, dependendo das condições que está o violão também, mas acontece que ele pode ser danificado de várias formas. Se ele tiver a umidade extrema, ele pode descolar algumas partes, que são utilizado cola ali, e não é bom esse excesso, tá? Nenhum excesso, nem ao sol, nem à umidade, beleza? Com certeza vai acontecer momentos que a gente tem que tocar no sol, porque não tem como, a gente acaba tocando, mas a gente não fica muito tempo, 2 horas no máximo, e olhe lá, tá? Depois a gente tenta encontrar uma sombra, de qualquer forma. E a umidade, não tem jeito, às vezes a gente tem que limpar o violão, a gente acaba tendo que passar mesmo um pano úmido mesmo, e isso é normal a gente fazer, mas não é bom deixar ali de um dia para o outro, nem molhar o violão, né, dentro d'água ou nada assim, porque aí já é o extremo, né? Não é interessante também. Não deixem em local muito quente nem muito frio. Isso aqui eu quero dizer o quê? Às vezes você mora num lugar e você guarda o violão de cima do guarda-roupa
e às vezes você tem o guarda-roupa muito perto da laje ou perto de uma teia, né, uma telha, e essa telha esquenta e de cima do guarda-roupa fica muito quente, né? Ou vice-versa, né? Um lugar muito frio não é legal. Às vezes você trabalha num frigorífico e aí você quer de pendurar o violão do lado da geladeira que toda hora tá com a porta aberta e para poder pegar alguma coisa, guardar algum equipamento, e não é legal também. Eu tô dando um exemplo só de alguma coisa que pode ser absurdo, mas a gente vê cada detalhe acontecendo aqui que é coisa incrível, né? Quarto, evitar encostar o violão na parede ou depositá-lo em cima de armários. Ou seja, se você ficar encostando o violão na parede, mesmo com aquele suporte de parede, ele vai acabar arranhando, ou se bater vento no lugar, ele vai acabar quebrando. Já teve casos em que a pessoa deixa o violão no quarto e deixa a janela do quarto aberta. E de vez em quando passa sempre uma rajada de vento. O vento bate no violão, o violão bate na parede. Esse choque pode fazer com que a corda arrebenta, pode fazer com que o violão quebre, ou muito mais. De cima de armários, evitar queda, né? Você coloca o violão de cima do armário, depois você vai lá mexer no armário, abre a porta, esbarra no violão, ele cai no chão e acaba quebrando, ou alguma coisa assim. É sempre bom ele ter um lugar para ficar. Seja na parede com o suporte, tá? Que é legal ter, mas se bater vento lá no lugar, você pode colocar uma espuminha na parede ou usar da criatividade para não deixar o violão bater na parede quando bater uma rajada de vento, tá bom? Quinto, não coloque o seu instrumento sobre nenhum tipo de equipamento pesado, não coloque sobre ele. Ou seja, eu já vi muita gente colocando o violão na cama e depois vem com livro e coloca de cima do violão. Ou coloca o violão em algum lugar, depois vem com uma sacola e coloca em cima do violão. Não é legal. Isso empena o tampo do violão, empena o braço do violão, cria pequenos defeitos que depois é caro para poder consertar e muitos deles não tem nem volta para poder consertar. Então é importante não colocar sobre o seu instrumento nenhum tipo de equipamento, nem sacola, nem nada assim, tá? Sexto, para limpar seu equipamento, use produtos adequados. Então não é legal você sair comprando qualquer coisa e passando no violão achando que é bom. Faça uma pesquisa prévia para você saber se você pode realmente passar aquele produto ou não. Eu indico pano seco sempre. Agora, em alguns casos, se sujar de alguma coisa doce ou alguma coisa assim, passa um pano levemente umedecido e seca logo em seguida, beleza? É importante você evitar ficar passando produtos tipo lustramóvel demais ou cera demais, tudo em excesso é ruim para o instrumento, tá bom? Eu indico pano seco, beleza? E tá sempre limpando. Sétimo, na hora de trocar as cordas do seu equipamento, utilize a mesma tensão de cordas. O que seria a tensão de cordas? Cordas, elas têm um número e esse número é a tensão das cordas, ou seja, a gente tem cordas 0,8, 0,9, 0,10, 0,11, 0,12, 0,13 e quando você vai comprar corda, é sempre interessante observar essa tensão se for corda de aço. Se for corda de nylon, a gente tem tensão pesada, tensão leve e tensão média. Então busque sempre usar a mesma tensão. O maior problema que acontece nesse item aqui é quando a pessoa compra um violão. Então a pessoa compra um violão, ela não tem orientação, às vezes ela está fazendo um curso, não tem orientação, ela não sabe qual tensão que é o violão quando ele veio de fábrica. Isso é um grande problema. Então você pode perguntar para o vendedor qual é a tensão. E é a obrigação dele saber qual é a tensão das cordas, porque senão fica complicado, né? Você vai comprar as cordas e ele não sabe te orientar qual é a tensão da corda e qual vai ser a próxima. Porque se você comprar um violão com uma tensão muito leve e em seguida colocar uma tensão muito pesada, você pode danificar o braço do instrumento. E vice-versa, se você comprar um violão com a tensão muito alta, 0,13 por exemplo, e você coloca a tensão 0,9, ele não vai nem afinar. Então é importante que você saiba disso, ou seja, é muito importante que você comece um curso de violão antes mesmo de comprar o violão, porque ele vai evitar esses probleminhas que podem acontecer, tá bom? Caso 8, né? Caso queira trocar a tensão das cordas, leve a um profissional qualificado, ou seja, você usou o violão sempre, corda de nylon, nível médio. Tá usando sempre essa tensão, tal. Aí chega um dia e você fala, eu queria experimentar uma tensão mais leve,
ou então queria experimentar uma tensão mais pesada. Nesse momento, é muito interessante você comprar as cordas, e aí você leva o violão no luthier e fala, olha, quero que você troque as cordas para mim, mas essa corda que eu estou colocando é de uma tensão diferente da que estava no violão. Após a troca de cordas, faz a regulagem para mim, por favor. Esse é um tipo de serviço barato, entendeu? E que não atrapalha, no caso aí, né, não diminui a vida útil do seu instrumento, tá bom? 9. Assim como eu falei, é sempre bom passar um plano, uma flanela seco nas cordas do violão após o uso. Por quê? Quando você toca ali, querendo ou não, sempre tem um suor, né, da pontinha do seu dedo, ou da sua mão que faz o ritmo, ou se você treinou há muito tempo, até mesmo do seu rosto pode cair ali nas cordas ou no violão, isso é normal, tá? É sempre legal você passar ali uma flanela, você sempre tem uma flanela, um pano, né, chamado flanela, seco, terminou de tocar, dá uma passada ali no violão, mantenha ele sempre limpo, é uma questão não só de higiene, como de conservação do instrumento, tá bom? E o 10, para conservar as cordas do seu instrumento, usa produto especialmente para essa finalidade. Não adianta sair passando qualquer óleo, qualquer coisa que você acha milagrosa para poder limpar as cordas do violão. Existem produtos para isso, tá? E a gente tem um exemplo do limpa-cordas, né? Que serve para limpar a corda de viola caipira, guitarra, baixo, violão, cavaquinho e etc. E às vezes a gente até tem no estúdio também para comercializar, e se a gente de repente tiver alguma aqui, a gente vai deixar um botão aí para você na página, para você comprar também, se a gente tiver aqui. Lembrando que o objetivo principal aqui da aula é você aprender, tá? A gente pode estar chegando com alguns desses elementos para poder ajudar você aí no seu desenvolvimento, mas o objetivo da aula mesmo é para você aprender, tá bom? Então é isso aí. Esse conteúdo feito com bastante carinho para você. Ok, depois de toda essa parte aí, né, de cuidados com o seu instrumento, para você cuidar do seu instrumento, esse primeiro exercício você vai treinar bastante. Agora a gente vai para os exercícios de mão, que vai fazer os acordes, né? Que nesse caso aqui a gente vai trabalhar essa mão que vem aqui no braço do violão. Essa mão aqui é o seguinte, a nomenclatura vai mudar, então é dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. E o polegar. Então muda, né? Aqui era polegar, indicador, médio, anelar e o mindinho. Aqui vai ser polegar, dedo 1, 2, 3, que é esse aqui anelar, e o 4, beleza? E aqui no violão como é que vai funcionar? Bom, se você tiver com o violão e estiver tocando aí, ó, virando aqui de costa, né? É como se o dedo polegar aqui, ó, ele sempre tivesse que ficar aqui no meio do braço do violão. Imagina que tem uma linha aqui no meio do braço do violão e que você sempre deixa o seu polegar aqui atrás, no meio dessa linha. Ele não sobe e não desce, tá? Ele fica sempre aqui no meizinho. Por quê? Porque ele que vai dar essa ideia de pinça aqui no violão, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um exercício simples. Como a gente vai ter aqui dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4, e aqui no violão a gente vai ter casa 1, casa 2, casa 3 e casa 4, cada dedo cuida de uma casa. E a gente vai começar pela corda 1. Ou seja, se a gente está aqui na corda 1, a gente aperta a ponta do dedo, tá? Do dedo 1 na corda 1, ou seja, a corda mais fina. E o polegar aqui sempre atrás do braço, ó. Corda solta, presa na primeira casa. Agora o dedo 2 prende ela na segunda casa, o dedo 3 prende ela na terceira casa e o dedo 4 prende ela na quarta casa. E a gente tem que fazer isso contando até 4, igual eu mostrei lá na primeira aula. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fez 4 vezes aqui na primeira corda, agora a gente vai para a corda 2. E vamos fazer a mesma coisa, ó, tocando com o polegar aqui da mão que faz o ritmo, tá? Segunda corda, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lembrando que o som tem que ser sempre limpinho, ó.
E nunca pode ser assim, ó. Tem que ser limpinho. E para chegar nesse som limpinho, você tem que apertar a corda no braço. Não precisa ser muito forte, tá? Mas também não é fraco. Se você estiver aprendendo a tocar violão do zero e tiver com violão de corda de aço, você vai ver que você vai precisar de um pouco mais de força do que violão de corda de nylon, tá bom? Bom, continuando então, a gente vai para a corda 3. Mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Próxima corda, corda 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Próxima corda, corda 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Próxima corda, corda 6, a corda mais grossa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Viu que simples que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um desenvolvimento aqui bem simples. Você vai repetir isso aí muitas vezes e o objetivo é você começar a fazer assim, ó, faz na primeira corda, depois segunda corda, depois terceira, depois quarta, quinta e sexta. Vai ficar assim, ó. Ok? Ah, Daniel, tem que fazer para baixo aqui também no violão? Bom, se você quiser fazer, pode fazer. Mas já que a gente está começando do zero, se você fizer só para cima aqui, ó, não precisa de fazer rápido, tá? Mas se você fizer só para cima, já vai ser muito bom para esse nosso primeiro contato aqui com o braço do violão. Lembrando que até o momento não é necessário o violão estar afinado. Se você já toca, é necessário, é obrigatório, como eu falei. Se você não toca ainda, está começando do zero, as suas primeiras aulas de violão, não se preocupa, tá bom? É só fazer o exercício aí, o som que sair, é isso aí. Depois, quando você aprender a afinar o violão, você volta e refaz essa parte, combinado? Agora a gente entra numa parte que é a parte do uso da palheta, tá? O que é a palheta? Esse objeto aqui de plástico, muitas vezes, eu não gosto de utilizar a palheta de metal, tá? Então, assim, te indico, se você for usar, usa de plástico, tá? Essa aqui é uma palheta, se não me engano, Heavy, da Fender, tem número, mas é o seguinte, se você de repente quer tocar com a palheta, o que você vai fazer? Não existe um jeito de segurar a palheta, assim, um jeito correto de segurar a palheta, é assim, pronto, não. É o seguinte, ela vai ter 3 pontas. Tá? Ela tem 3 pontas aqui, até difícil de ver, né? Essa aqui é a ponta mais fina, essa aqui é uma ponta média igual a essa. Então é como se fosse um triângulo assim, de forma que essa ponta aqui é a mais fininha, beleza? O que você vai fazer? Se a palheta, eu estou segurando ela pela ponta, ó, se ela está apontando para essa direção, eu vou colocar meu polegar aqui e vou segurar ela na perpendicular. Então o que acontece? Ela vai ficar meio que na diagonal aqui da minha mão, tá vendo? Eu vou começar com esse movimento, ou seja, eu toco cada corda seguindo assim. E eu seguro firme, mas eu não seguro forte. Você segura firme, não deixa a palheta cair, tá? E faz o movimento com o dedo assim, ó. Tá vendo? Você não faz o movimento com a mão assim, faz o movimento com o dedo. Ou seja, você toca cada corda, ó, movimentando o dedo. E a ideia da palheta segue o mesmo princípio do que o dedo. Então a gente pode tocar 4 vezes em cada corda, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Próxima corda,
1, 2, 3, 4. Próxima corda, 1, 2, 3, 4. Próxima corda, 1, 2, 3, 4. Próxima corda, 1, 2, 3, 4. Próxima corda, 1, 2, 3, 4. E aí começa a sua jornada com a palheta. Daí você pode fazer esse exercício que eu mostrei, que é o cromatismo com a palheta, né? Ó. 1, 2, 3, 4. Próximo. 1, 2, 3, 4. Próximo. 1, 2, 3, 4. Próximo. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Qual que é a vantagem de tocar com a palheta, né? E de tocar com o dedo? Com a palheta você vai ter mais agilidade na hora de tocar coisas mais rápidas. Ela pode te proporcionar isso a longo prazo, tá? E o que acontece na maioria das vezes é o seguinte, para quem está começando, ela pode ser um elemento que atrapalha o seu aprendizado, tá? Então se você não tiver aquela vontade expressa de tocar com palheta, deixa ela de lado, depois você vai lá e estuda com a palheta, tá bom? Outra coisa que ela faz é amplificar o som. Se você toca com o dedo assim no violão, com a palheta, a sonoridade fica bem diferente, tá? Mas eu indico mesmo, quero que isso fique bem claro. Eu indico a palheta para pessoas que já tocam alguma coisa com a mão, beleza? Depois você utiliza a palheta. E esses são os exercícios iniciais. Esse de segurar a palheta, tocar 4 vezes em cada corda, tá? Sem tocar muito rápido e fazer o cromatismo aqui no violão com a palheta, de forma que o som fique limpinho. Não procure tocar rápido, tá? Essa ideia de tocar rápido, não. Se você estivesse tocando uma música, você sente a música, você não toca. Você tenta sentir. Você vai tocar, né? A ideia é você tocar bem lento para você ouvir cada, sabe? Cada nota, a relação delas, só ouvir. Sem se preocupar, seja com a palheta ou seja com os dedos, beleza? Fica aí a dica. Agora a gente entra numa parte que a gente vai trabalhar o ritmo. Então a gente vai pegar o violão, vai virar ele aí no colo e vai usar ele como se ele fosse um tambor. E a gente vai fazer o exercício que a gente chama de paradiddle ou papamama, tá? O papamama, então, o que a gente faz? A gente toca 2 vezes com a mão direita e 2 vezes com a mão esquerda. Só que a gente fala as sílabas, então vai ficar tipo assim, ó, papamama. Então onde era 1, 2, 3, 4, passou a ser agora papamama. Então, ó, papamama, papamama, papamama. Você vai fazer isso durante muito tempo, tá? Ó, papamama, papamama. Não vale fazer assim, ó, papamama, papamama. Não, tem que ser contínuo para a gente poder trabalhar a nossa paciência, para a gente poder trabalhar a nossa coordenação motora, de tocar com uma vez em cada mão, ó. Pá, pá, ma, pá, pá, ma. Não precisa bater forte no violão, não. Pode ser só com a ponta do dedo, igual eu estou fazendo aqui, ó. Pá, pá, mama, pá, pá, mama. E se você de repente é uma pessoa que usa aliança, evita bater, tá, a aliança no violão. Você, né, que eu uso aqui a aliança. Então o que eu faço? Eu evito bater no violão para ele não arranhar o instrumento. Bom, estou utilizando ele. Se você quiser bater na perna, né, bater na coxa, não faz mal, pode bater também. Então esse é o exercício de papamama. É quando você faz papamama, papamama. E consegue manter ele pelo menos uns 30 segundos a 1 minuto, se você começar devagar
e perceber que lá no final você já está fazendo rápido, quer dizer que o exercício está errado, quer dizer que você tem que trabalhar ainda mais a sua pulsação, tá bom? O outro exercício, que é o exercício que você faz depois de fazer o Papamama, é o paradiddle. O que é o paradiddle? O paradiddle é mão direita, mão esquerda, ou seja, pá, rá, aí o diddle é no mesmo lugar, ó, diddle. Aí depois você inverte, começa com a outra mão. Esquerda, direita, esquerda, esquerda, que é paradiddle, 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 ok? Para fazer esses exercícios a gente utiliza as letras R para a mão direita e L para a mão esquerda, que é left, right, em inglês, em que você vai utilizar muito esse exercício relacionado à bateria, que é uma das coisas mais importantes para a gente poder aprender ritmo. Aqui a gente está ligado à bateria. E muita gente fala, por que se eu vou tocar violão? É porque o ritmo no violão, você pode usar muitos elementos utilizados em bateria para poder fazer aqui. Então se a gente fosse fazer um Papamama, a gente poderia pensar em Papa 2 para baixo, Pá, Pá, e Mama para cima, Papamama, Papamama. Ou paradiddle, paradiddle, tá vendo? Paradiddle, paradiddle, paradiddle. A gente pode usar isso futuramente. No momento eu quero que você foque apenas na mão atrás do violão. Papamama ou paradiddle, paradiddle. Ok? Dá uma olhadinha no material didático que eu deixo para você aí, né? E aí você estuda mesmo esse conteúdo para que você fique craque. Eu estou passando vários exercíciozinhos para você realmente colocar em prática e chegar no resultado que você deseja aí no violão num tempo razoável aí que a gente colocou, que é de pelo menos aí uns 5 dias, tá bom? Ou 4 ou 5 dias, ok? Essa parte é uma parte que a gente vai falar de cifras aqui no violão, né? Bom, o que são as cifras, né? É uma nomenclatura utilizada em todo mundo para representar os acordes, e aqui tem algumas delas para vocês. Ou seja, uma coisa é quando você tem as notas musicais, escritas em azuis aqui, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Outra coisa é quando você tem acordes. Acorde de Dó, acorde de Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Isso é um grande problema, né? Diferenciar os acordes das notas musicais. Bom, basicamente as cifras, elas representam os acordes, tá? Ou seja, é uma combinação de notas musicais. Acordes é quando a gente combina notas. E notas são simplesmente as notas mesmo, beleza? Depois a gente vai ver com mais detalhes sobre essas combinações. Aqui eu deixei abaixo do material didático uma parte para você escrever o nome das cifras. Então você vai usar essa parte aqui superior, né? Deixa eu subir aqui, ó. Você vai usar essa partezinha aqui como uma colinha, por exemplo, e vai escrever aqui, né? Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Mi, Ré. Depois você vai tampar essa parte, tá? E vai escrever aqui embaixo o que você acha que é. E depois a gente usa aquela parte lá para poder corrigir, tá bom? Ou seja, nessa parte aqui da provinha, eu quero que você escreva sem olhar a cola. Nessa parte de cima, eu quero que você escreva consultando a colinha, tá bom? Então já é uma orientação para você usar o material didático que eu deixei aqui para você, tá bom? Isso é uma coisa muito importante que eu quero te falar. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um material didático ali impresso, escrito, tá vendo lá o que são as cifras, lê a outra parte, mas não entende. Aqui eu tô te mostrando como usar. Aqui você vai usar dessa forma e aqui embaixo não, tá bom? Depois a gente vai para a parte aqui dessa afinação do violão 1, ou seja, antes de empunhar o afinador e seu violão, a gente precisa decorar a ordem das notas, que é a mesma de cima, né? Ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. E as notas mostradas aqui acima, ela forma uma sequência natural, além das 7 notas naturais no violão, que eu representei aqui abaixo. Ó. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá,
Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Bom, é muito importante você dar uma lida aqui nessa parte, tá? E eu vou mostrar agora no decorrer dessa aula como é que a gente chega nessa conclusão aqui. Continua aqui comigo para você entender como é que a gente sai daqui, que é o do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, para a gente poder vir para a cifra, para a gente poder chegar nessa escala cromática aqui, tá bom? Eu vou te explicar agora. Então vamos lá, vamos pegar esse documento aqui em branco, né? Eu vou colocar aqui um pouquinho mais aqui para o meio essa escrita, vou aumentar aqui a fonte, né? Vamos colocar aqui uma fonte um pouquinho maior, fonte. Vou aumentar aqui o conteúdo para você entender esse passo a passo. Vou colocar 20, tá? Então, a gente primeiro tem as notas musicais que a gente já escreveu várias vezes, né? A gente foi lá e escreveu Dó, vou pegar minúsculo aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Assim como já mostrei na aula anterior, né? E tudo mais. Bom, quando a gente tem essas notas musicais aqui, a gente precisa entender a relação delas. Elas têm distâncias entre elas. E essas distâncias são muito interessantes. Por exemplo, aqui no Dó, a gente vai ter um tom de distância para o Ré. Aí a gente vai ter um tom de distância para o Mi. Do Mi para o Fá, a gente vai ter meio tom de distância. Do Fá para o Sol, a gente vai ter um tom de distância. Do Sol para o Lá, um tom de distância. Do Lá para o Si, um tom de distância. E do Si para esse Dó, meio tom de distância. Então, quando a gente só fala assim, fica difícil para o aluno, por exemplo, olhar para cá e saber o que é um tom de distância e o que é meio tom de distância. E aqui, então, a gente começa uma nova perspectiva, né, para poder mostrar para o aluno, falar, olha, aqui nesse meio aqui, ó, tem um Dó sustenido, né? E o sustenido, ele é representado por esse sinal aqui, né, de jogo da velha. Então a gente coloca uma notinha aqui. Aqui, ó, de Ré para o Mi, a gente tem um tom de distância, quer dizer que aqui no meio a gente tem um Ré sustenido, tá? Ah, do Mi para o Fá, a gente não tem sustenido, então é meio tom de distância. Do Fá para o Sol vai acontecer a mesma coisa, ó, Fá sustenido. Do Sol para o Lá, vai ter a mesma coisa? Vai, Sol sustenido. Do Lá para o Si, mesma coisa, Lá sustenido. Do Si para o Dó, não vai ter, porque é meio tom de distância entre um e outro. Só que mesmo assim ainda fica, a gente chegou a 12 notas musicais, né, que a gente olha para cá e fala assim, nossa Daniel, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, depois o Dó repete, né, ou seja, são 12 notas diferentes, né. E o aluno fica, como é que eu vou decorar isso aí de forma fácil? E uma forma muito simples de te falar isso é, se você observar bem, todas as notas que acabam com I, o Mi e o Si não tem sustenido. O resto tem. Então pronto, já está resolvido o problema. Então Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, opa, acaba com I, então não tem sustenido. Então Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, opa, acaba com I, não tem sustenido. Pronto, então já está legal aqui, um jeito fácil de você aprender. E esse jeito aqui é o jeito que o afinador digital mostra para você as notas musicais. Então, se você de repente quer tocar aqui um Mi e o afinador digital mostra Dó sustenido, você consegue enxergar que o Mi ele é mais agudo. Então é para você esticar a corda até chegar no Mi. E se você de repente quiser tocar, sei lá, Sol, e o afinador está mostrando que a corda é um Lá, então quer dizer então que você vai afrouxar a corda, ou seja, você vai passar pelo Sol sustenido para depois chegar no Sol. Então vai ficar mais fácil para você entender essa sequência aqui de notinhas musicais. O que é muito diferente, né? Então isso aqui que eu estou dizendo é uma questão de afinação, vai te ajudar aí na afinação e vai te ajudar a estudar junto com o material didático. Agora, e as cifras? Como é que é a questão das cifras? As cifras, elas acontecem
sempre quando você salta uma corda, por exemplo, salta uma notinha, por exemplo, você fez o Dó, saltou uma, aí você vai fazer a notinha Mi, por exemplo. Quando eu falo saltar uma, deixa eu te mostrar aqui como é que a gente vai fazer, ó. Aqui em cima, ó. Eu tenho essa sequência aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa escala, você lembra que eu falei lá na primeira aula que ela pode continuar? Então vou escrever ela aqui de novo, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, quando eu falo em saltar, aqui na questão da cifra, então toda vez que eu faço um Dó, eu sempre salto. Então eu faço aqui, ó, Dó, aí eu vou lá e salto para cá, Mi, e salto para cá, Sol. Ou seja, o Dó, ele é feito de Dó, Mi e Sol. Só que tem um porém aqui quando a gente está fazendo a cifra. Que porém que é esse? Que é uma das coisas que começa a ficar preocupado. É se o acorde é maior ou menor. Então, toda vez que eu vou fazer um acorde, eu preciso saber se ele é maior ou menor. Então, eu vou preencher aqui essa sequência, tá? Deixa eu... Aqui é o Sol aqui. Vou preencher essa sequência aqui com algumas bolinhas que representam sustenido. Então, olha só. Se eu vier aqui e colocar uma bolinha aqui nessa parte, né? Tá aqui, ó. Então, é como se isso aqui fosse o sustenido, ó. Aí de Mi para Fá não tem. Aí aqui tem. Aí aqui tem, né? Aqui tem. Aqui tem também. Aqui tem. De Mi para Fá, sempre tem um I, não tem. Então aqui, ó. Aqui tem também. E aqui tem também. E aqui tem também. Tá? Então o que que acontece? Quando eu vou preocupar com isso, ó, Dó, Mi, Sol, fica muito confuso eu fazer, para eu entender que esse acorde aqui é maior e esse é menor, ó, Ré, Fá, Lá. Então o que que a gente faz? A gente elimina essa ideia de acorde maior ou menor, ó, elimina a ideia de acorde maior e menor. Entendeu? Porque isso é complexo para quem está iniciante. E a gente começa fazendo o quê? Sempre maior. Para quê? Para você decorar a cifra. Para que é então? Para facilitar, tá? Para facilitar o estudo da cifra. Então, é exatamente por isso, eu só estou justificando para você por que que a gente não está trabalhando acordes menores aqui no começo do nosso estudo. Por quê? Se a gente começar a estudar acordes maiores e menores, igual é estudado em escola de música, igual é estudado em aula particular e tudo mais, vai complicar a sua cabeça aqui e você vai achar difícil. Então a gente estuda sempre maior, porque a cifra do maior, tá? Tipo assim, a cifra que a gente usa, o C é o Dó, né? C é igual a Dó. Tá? O D é igual a Ré. A cifra que a gente usa para o maior é igualzinha do que o menor, só que o menor, ele é o quê? Tem um M na frente. Então aqui, ó, Dó menor. No caso do Ré, Ré menor, que é isso aqui, ó. Né? Ré menor. Mas o que que a gente começa? A gente começa sempre fazendo o maior. Para quê? Para poder facilitar esse estudo e para que você ganhe tempo no seu aprendizado da cifra. Então esse aqui é um momento, é um divisor de águas para você entender a nossa metodologia. A gente elimina algumas coisas desnecessárias, ou seja, para estudar afinação, você vai pegar essa escala aqui, beleza? A gente não vai nem levar em consideração os bemóis que existem, que é pela letra, o Bzinho lá, né? Existe isso aqui, ó, bemol, para você estudar. O que que a gente vai fazer? A gente elimina o bemol, elimina esse estudo, tá? Elimina o bemol para
facilitar o seu estudo de afinação. Então a gente elimina, a gente omite algumas informações aqui, não quer dizer que a gente não sabe, a gente omite para poder facilitar o seu estudo, tá bom? Mas Daniel, se você não falasse nada, eu não iria nem saber que tem essas coisas aí. Mas como a gente já dá aula há muitos anos, eu sei que tem muitos apressadinhos que assistem essas aulas aqui e ficam questionando. E o bemol? E o acorde maior e menor? E a minha ideia para você é, não se preocupe com bemol, não se preocupe com maior ou menor, porque a gente vai ver isso nas próximas aulas. Se preocupa apenas com o conteúdo que eu estou trazendo para a gente estudar, que aqui você está em boas mãos nesse passo a passo do nosso workshop de violão, tá bom? Agora que a gente já viu toda essa parte de afinação aí, né, do violão, vou te ensinar aqui na prática como é que a gente vai fazer. Lembrando que esse aqui é um afinador digital, é muito semelhante a qualquer outro afinador que você pode utilizar, tá? Se a gente tiver algum afinador aqui no estúdio e de repente tiver algum para comercializar, vou deixar o botão aí em algum lugar da página, se você quiser comprar um afinador semelhante online. Então, lembrando que o foco aqui não é vender o equipamento, sim você aprender, mas a gente tem a possibilidade de deixar esse atalho aí, né? Então aqui eu vou ligar o afinador digital, né, aqui ó, para você. Ligando ele, como você pode ver, tem algumas marcações aqui, no caso desse afinador. Está marcando B, de baixo. Eu vou apertar de novo e vou trocar, ó. V de violino, U de ukulele, né? E C de cromática. Eu vou deixar nessa opção aqui. Ele tem outra que é o G de guitarra, tá? Mas eu vou deixar na opção C de cromático. O cromático ele é o quê? Ele é a escala que eu mostrei para você, né? A escala com 12 notas. E se eu colocar ele aqui no braço do violão, né? Posso deixar ele aqui. E à medida que eu toco aqui, ó, ele aparece a afinação aí no braço aí para você, né? Aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou desafinar o violão todo aqui, né? Então é como se eu estivesse com o violão todo desafinado, ó. Beleza. E aí quando eu vou começar a afinar, eu gosto de começar pela sexta corda. Só que olha só, quando eu toco a sexta corda, eu preciso abafar todas as outras, né? Então eu venho aqui e toco a sexta corda, ó. Ele está marcando Ré. Vou tentar chegar um pouco mais perto da câmera, para você ver que ele está marcando Ré sustenido, né? Olha aqui. Ré, olha lá o sustenido pequenininho ali na beirada, tá vendo? Aqui assim, ó, do lado de cá, ó, né? Então eu vou lá, Ré, eu vou subir aqui devagarinho, ó. Ah, aquilo ali também foi bom ter acontecido, ó. Toquei Ré e ficou verde, né? Muita gente acha que quando ele fica verde é porque está afinado. Na verdade não, ele ficou verde porque ele está marcando exatamente o Ré sustenido. Eu tenho que saber que a sexta corda é um Mi. Então eu tenho que saber pela escala que Ré sustenido ainda está baixo. Qual que é a próxima nota? É o Mi. Então eu vou esticar um pouquinho a mais até eu chegar no Mi. Ó, cheguei até o Mi. Só que está afinado? Não. É um Mi, mas ainda está um pouco fora. Aí agora eu tenho que deixar ele verde, ó. Vou esticando devagarinho, né? Ó, chegou no Mi. Bom, tá verde. Aí eu vou lá, se ele ficar piscando assim, ó, não tem problema. Eu vou lá e vou afinar a próxima corda, que eu gosto de ir para a quinta. Então vou lá, quinta, ó, tá marcando Sol sustenido. Eu vou esticar então, né? Eu sei que Sol sustenido é um pouquinho mais baixo. Então, ó, pronto. Cheguei até o Lá. Tá afinado. Próxima corda, quarta corda. Eu toco, ó, tá marcando Dó sustenido. Eu vou esticar, né, ó. Eu sei que a corda 4 é um Ré, ó, eu cheguei no Ré. Vou continuar esticando. Pronto, ó. Ré tá afinado agora, né? Ó, que legal. Vou para a próxima corda, que é a corda 3. Eu sei que é um Sol, né? Então eu toco ela, ó. Tá marcando Fá sustenido. Eu vou esticando pouco a pouco. Sol, né? Ó. Legal, ó. Chegou no Sol. Depois vou para a segunda corda, que é um Si. Se eu tocar, ó, tá marcando Lá sustenido. Eu vou esticar um pouquinho.
né? Ó, cheguei no Si, agora eu vou deixar ele verdinho. Pronto. Agora vou tocar o Mi, que é a mais fininha. Tá marcando Ré sustenido, eu vou esticar até chegar aqui no Mi, ó. Pronto. Agora eu vou refazer isso de novo, porque agora que eu já estiquei, as cordas podem ter voltado um pouquinho, ó. Toco o Mi, tá vendo? Ó, voltou um pouquinho. Fica verdinho. Lá, mesma coisa. Ré, mesma coisa. Sol, já está praticamente afinado. Si, beleza. E Mi, beleza. Vou repetir de novo, ó. Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. Ou seja, em muito pouco tempo eu afinei aqui. Lembrando o seguinte, se você tiver com corda nova, você vai ter que fazer esse processo muitas e muitas vezes até a corda chegar no lugar. Na primeira vez que eu estou afinando o violão com corda nova, geralmente a primeira eu coloco Fá, na corda Lá, eu coloco Lá sustenido, na corda Ré, eu coloco Ré sustenido, ou seja, eu sempre coloco meio tom acima, porque eu sei que ela vai ceder um pouquinho nas primeiras vezes que eu tocar. E aí depois eu coloco na tonalidade que realmente tem que ser de baixo para cima, que é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Então fica aí a dica de afinação do violão. Então você gostou desse conteúdo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula que eu trouxe para você, passo a passo. Como você pode ver, é uma aula para iniciantes, está repleto de exercícios para você fazer aí agora. Não precisa ficar muito neurado em fazer esses exercícios assim, rápido demais ou devagar demais. Faz do jeitinho que eu te expliquei. É assim como eu falei, tocar violão é uma maratona. E aí quando a gente começa a se envolver com essa questão de tocar violão, você vai ver que com o tempo você já vai estar fazendo alguns acordes, você já vai estar tocando a sua primeira música já, mas o objetivo principal é você aproveitar bem as aulas, separar um tempo, se desligar um pouco das redes sociais e colocar em prática realmente esse conteúdo aí. E se você está começando e de repente não tem um afinador digital, a minha dica é, você quer aprender a tocar violão? Adquirir um afinador digital vai te ajudar muito com o tempo, ou seja, a nossa ideia é não te deixar dependente dessa ferramenta. A nossa ideia é que você, com o tempo, possa aprimorar o seu ouvido para você não depender da ferramenta. Só que se você tem a ferramenta, a tecnologia para poder te ajudar aí, então usa, tá? Se estiver acessível para você, você não vai perder em adquirir um afinador digital. Você vai ganhar tempo na hora de fazer a afinação do seu violão. Sem falar que, quando a gente está começando, a afinação de ouvido, você pode acabar arrebentando uma corda ou outra, faz parte, e com o afinador digital é um investimento que vai fazer com que você não arrebente tantas cordas assim, você que está no começo. E para a gente que é profissional, que já toca há muito tempo, é muito bom ter um afinador, porque eu ganho tempo afinando o violão, e quando eu vou pegar outros violões, assim, outra coisa, eu vou saber, de tanto usar ele, eu já sei qual é a referência real da nota, ou seja, ele começa a me dar uma referência real do que é o Mi real, do que é um Lá real, ou seja, na altura certa. Para quem já toca violão já entende o que é o Mi real, o Lá real, ou seja, a nota realmente, a altura que ela é representada, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, eu vou deixar o material da próxima aula para você, ou aqui abaixo, ou do lado, né? Lembrando que tem outros botões aí que eu quero deixar para você acessar também. E se você conhece alguém que gosta de violão, que quer aproveitar esse projeto, clica aí, faça parte desse projeto, compartilha com seus amigos. A ideia é realmente trazer um conteúdo relevante, tanto para quem toca, quanto para quem está começando do zero, para você descobrir o músico que há em você. Em breve a gente vai estar com a nossa aula 3 no ar, e esse objetivo aqui realmente é trazer a sua transformação dentro da música, tá bom? Eu sou Daniel D'Arezzo, vou ficando por aqui e até o próximo conteúdo. Vamos seguir o passo a passo para a gente descobrir esse instrumento tão lindo aqui que é o violão, tá bom? Um abração, até mais, tchau, tchau.